quem está vindo pela primeira vez, meu nome é Manuel Lopes, sou dirigente aqui do terreiro, né? E nós estamos fazendo um curso que é a Origem dos Espíritos, tá? Fizemos uma primeira aula, a intenção é fazer o curso em 4 aulas, no máximo 4 aulas, né? Então é tempo, acho que suficiente para a gente, boa noite, para a gente poder explorar esse assunto. Na última aula, ou melhor, na primeira aula, né, que nós fizemos, eu falei um pouquinho sobre a Umbanda, tá certo? Então, falei sobre a origem da Umbanda, falei das várias visões, filosofias, religiões que formaram a base da Umbanda, falei da história da Umbanda, né, do nascimento da Umbanda no Brasil, falei também da diversidade de ritos, as diferenças que existem entre ritos de uma casa para outra, de um terreiro para outro, devido exatamente a essa formação da Umbanda, né? Mostrei até um gráfico. Falei também um pouquinho sobre os orixás na visão africana, né? E apresentei até dois livros, uma bibliografia de 2 livros, Orum e Uaê, do José Benestê, e o do Reginaldo Prandi, Mitos, né, dos orixás, para que a gente pudesse se posicionar. Comentei sobre as 2 visões mais tradicionais que existem, da questão do orixá primordial e do ancestral histórico, né? Então isso foi comentado, estudado na semana passada. E que mais que eu comentei para vocês? Eu acho que acabamos aí, né? No orixá. Falei um pouquinho sobre a África também, né? Do continente, porque quando a gente fala, isso veio da África, parece que é um paizinho. A África é um continente, 50 países, né? 2.000 línguas, várias etnias. Então é um caos, é uma coisa que ferve, são várias religiões, várias culturas. Então é importante ter essa visão, que não é tão simples assim, né? É africano, pronto, beleza, tudo bonitinho, redondinho. Não é assim, é complexo, né? Então essas visões foram passadas na primeira aula. Então, eu coloquei isso aqui no início do curso, que a ideia era fazer o curso em três tópicos aqui. Isso não significa 3 dias, né? 3 tópicos que a gente vai explorar. Primeiro eu ia falar um pouquinho sobre Umbanda, para poder nivelar todo mundo, porque tem pessoas que já conhecem o Núcleo Mata Verde, tem gente que não conhece, tem pessoas que vêm de outro terreiro, né? Tem pessoas que é de outra religião que não a Umbanda, tem espíritas, né? Tem católicos, evangélicos, pessoas de candomblé. Então, seria bacana dar uma posição geral para que todo mundo entendesse onde nós estamos, né? E falei do Núcleo Mata Verde no final, né? Falei da história, Tenda Mirim, Umbanda Iniciática, tal, para que todo mundo ficasse com um conhecimento assim nivelado em relação aqui ao terreiro, né? Entender o que a gente vai apresentar para vocês. E depois, o segundo item é comentar um pouco sobre Deus, que é uma coisa quase que impossível a gente falar de Deus, né? Mas na aula de hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre Deus e sobre a criação universal. E tem o terceiro item, que eu vou falar dos espíritos de evolução, que é o próprio processo desde a formação do espírito até o grau máximo lá, né? Que, assim, de uma forma muito simples, que eu coloquei no título, da mônada ao orixá. Comentei que quando a gente aborda a questão do orixá dentro da Umbanda aqui, o orixá primordial é considerado uma entidade, um ser assim de elevadíssima evolução espiritual, tá bom? Então hoje a gente vai iniciar isso aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Deus, tá? Esse aqui vai ser alguns assuntos que eu pretendo abordar hoje, falar de Deus, sobre panteísmo, panenteísmo, mundo material e espiritual, Orum e Uaê. Vamos falar um pouquinho sobre algumas teses, hipóteses sobre a origem das almas e a estrutura da matéria, tá? Para posicionar vocês para a parte final do curso depois, que é falar sobre como que nós entendemos esse processo evolutivo, tá bom, gente? Vamos iniciar então nossas reflexões, né? Que é uma reflexão. Eu sempre comento, e eu quero aproveitar logo no início e falar, não acreditem em nada do que eu coloque aqui, tá? Vão buscar em todas as fontes, tá? Eu estou oferecendo um caminho, né? Uma busca minha, individual, os estudos que foram feitos, né? O que a espiritualidade muitas vezes me intuiu, mas isso não significa que isso é a verdade absoluta, é lógico que não, né? A gente tem que correr atrás e buscar, tá?
Tá bom? Então vamos lá. Começamos com essa pergunta aí. Quem já fez algum curso que eu coloquei esse slide, não se manifeste, tá? Não se manifeste. Somente os outros que estão aqui, que ainda não conhecem, façam uma reflexão. O que é que vocês estão vendo? Não pode ver o pontinho preto aqui, que isso é um mosquitinho. Tá bom? O que é isso, gente? O que vocês acham que é isso aí? Vamos lá. Podem falar à vontade, total liberdade. É reflexão, é para a gente refletir um pouquinho. Uma folha em branco. Uma folha em branco. Quem falou? Aí. Quem mais? Está vendo alguma outra coisa aí? Uma luz muito forte. Boa. Uma luz forte também. Tem mais alguma coisa aí? É Deus. Não. Quem falou que é Deus? Aí. Exatamente. Foi soprado pela Marina. A Marina já fez esse curso. Isso é Deus, gente. Isso é Deus. Ah, mas como que é Deus? Deus não tem forma. Não existe a parte interna e externa de Deus. Deus é tudo. Deus não teve princípio e não vai ter fim. Tá? Deus não é uma coisa limitada. Eu não podia fazer um círculo e falar isso é Deus. Aí você vai me perguntar, e o que está fora? O que é? Tá? Deus é tudo. Tá? Então hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre isso daí, tá? Então o fato de ser uma luz muito forte até não errou. Não errou muito, eu até achei interessante, né? Tem muita... também. Mas nós queremos cutucar vocês, assim, fazer uma reflexão, né? Sobre a natureza de Deus. Né? Nós somos seres limitados, nós somos uma consciência. Eu costumo dizer que o Espírito é um pontinho. A gente olha e identifica, né? Somos seres individualizados. Deus não. Não tem como individualizar Deus. Tá? Não adianta você falar para mim que Deus é um velho, barbudo, porque não pode ser. Tá? Não tem como. Ele não é alguma coisa que você chegue e faça uma imagem de Deus. Não tem como você fazer uma imagem de Deus. Nós não entendemos isso, tá? E dentro da Umbanda existe essa visão, hein, que veio da África, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Olorum é o nome que se dá a Deus. Entre os outros nomes que eu comentei isso na aula passada, lembram? Falei que a Umbanda é monoteísta, ou seja, acreditamos num único Deus, não pode ter dois. Se você faz Deus, por exemplo, um círculo, você pode falar, tem outro aqui também, né? Então você pode ter vários deuses. Não, Deus é único. A Umbanda aceita essa visão monoteísta, Deus é único. E lá na África, né, um dos nomes de Deus, porque tem Zambi, tem outros, mas um dos nomes de Deus é Olorum, o Senhor Lorum. Né? Então, Olorum, o Senhor Lorum, é Deus Pai Criador de tudo e de todos. Tá? Então, olha só como veio da África para cá. Embora reconhecido e louvado como único e soberano, não existe nenhum culto, imagem ou templo individual para ele. Ou seja, não se cultua a Deus, se cultua os orixás. Os orixás você individualiza na natureza. Deus não, porque Deus é tudo. E esse pensamento, isso veio da África, tá? É a influência africana na Umbanda, que aqui no núcleo nós adotamos, aceitamos isso, tá? Por isso que eu estou passando para vocês, eu estou guiando o curso de acordo com o entendimento que nós temos na casa, no terreiro. Mas esse pensamento é muito antigo, lá na Índia, as culturas bem antigas, se falava do Uno, que ele se manifestava de várias formas, mas o Uno não se sabia o que era total. Tá? E isso aqui é interessante, essa reflexão. Eu fiz por acaso uma vez, eu estava dando um curso, eu não lembro se foi da doutrina, qual foi, eu estava preparando slide e veio a inspiração, a intuição, né? Entidade, seu Sete Pedreiras, que sempre passa alguma coisa meio assim. Ele tem um pezinho lá no Oriente, né? Então ele de vez em quando dá umas coisas diferentes assim. Eu falei, eu vou colocar isso no curso da doutrina. Então quem assistiu o curso da doutrina deve ter visto.
essa questão de Deus. Mas não para aqui, nós vamos prosseguir com nossa reflexão, para que a gente possa entender essa natureza de Deus. Vou falar assim, então vamos lá. E agora, o que é isso? São muitas perguntas. Para você buscar a verdade, você tem que perguntar. A primeira coisa é aprender a perguntar, fazer perguntas. Então, o que é isso, gente? Podem falar à vontade. Uma esfera, um círculo. Um retângulo dentro de um círculo. Eu não estou vendo um retângulo aí, mas pode ter um círculo dentro de um retângulo. Aí sim, né? Porque por fora é um retângulo de luz. Que mais? Alguém tem alguma sugestão? Pode falar à vontade. Não tenham medo de falar. Olha lá, ele levantou a mão, pequeno aí. Ele quer falar. Pode falar. Uma roda? Muito bem, está certo, não está errado, né? Existe mais, isso daí para nós, é o universo espiritual, tá? Então, Deus cria o universo espiritual, primeiro de tudo, o Orum, tá? É o Orum. Ué, mas é limitado? É. O universo é limitado, a própria teoria da relatividade, Einstein já fala, né? De uma forma ou outra, você vê o universo em expansão, quer dizer, existe um limite. O universo físico e o universo espiritual. Então, a primeira criação de Deus é criar o Orum. Porque é lá no Orum que ele vai colocar as divindades, os espíritos, tudo, para depois as divindades criarem o mundo material. Tá? Então, antes de mais nada, isso é o mundo espiritual. E a gente vai ver outras visões. Eu estou falando muito do lado, na visão africana, né, da religiosidade africana, mas a gente vai ver também, como eu mencionei na primeira aula, nós temos uma influência muito do espiritismo e de outras religiões também, né? Então isso é o universo espiritual, tá bom? Reparem bem. Bom, deixa eu continuar, depois eu chamo a atenção para um detalhe. Isso agora, o que é? Agora está mais fácil. O que é isso? Vamos lá, cadê a criatividade de vocês? Não é egrégora ainda não. É outra coisa, mas o que é? Opa, deixem livre o pensamento, né? A gente tem que se soltar um pouco da matéria e tentar entender outra coisa. Isso é o mundo material. É o mundo material. Então reparem, Deus vem, cria primeiro o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual precede o mundo material. Eu vou mostrar para vocês outra visão no espiritismo, né? Essa afirmativa vem do espiritismo também. Vem da África e também vem lá do espiritismo. E depois vem aqui o mundo material, tá? Então aqui dentro é o mundo material, que é chamado Aê, Orum e Aê. A gente vai falar muito disso nas próximas aulas. Isso agora. Agora eu quero ver quem vai acertar aí. O que é isso aí, gente? Vamos lá. É um espírito. Podia ser um pontinho, né? O espírito é um pontinho. Mas esse espírito, ele está encarnado ou desencarnado? Encarnado. Por quê? Porque está dentro do mundo material, do Aê. Tá? Então isso aqui representa nós. Nós estamos vivos. Nós temos o corpo material e um espírito também. Tá? Então esse pontinho representa o ser humano, o que está encarnado, o que está vivo. Tem o corpo material e o espírito. Tá bom? A gente vai abrir isso nas próximas aulas. Isso é só uma reflexão inicial da aula de hoje, hein? E isso agora, o que é? Isso, é um espírito desencarnado, porque ele está no mundo espiritual, aqui fora, tá certo? Tudo bem? Entenderam? Perceberam? E o mais importante de tudo isso está dentro de Deus. Cadê Deus? Deus é tudo. Então, aquela frase que, né, Namastê, significa o Deus que está dentro de mim, cumprimento o Deus que está dentro de você, mas é o mesmo Deus. Por quê? Deus está envolvendo tudo que existe. Deus está dentro de mim, está dentro dela, Deus está nessa mesa, Deus está nesse prédio, Deus está na natureza, Deus está em tudo.
É isso que é importante a gente entender. Não existe um local na face da terra onde não existe a presença de Deus. É importante. Deus não é que nem a gente. Deus não é um ser limitado. Eu até comentei isso no final da aula. Não existe essa história de Deus Pai, Deus Mãe. Não tem. Deus é Deus. É uma essência. Não tem nem como definir isso tudo, né? Porque você não limita, você não fecha. A gente não consegue chegar lá porque nós somos seres limitados. Deus é incriado. Olha, como é que a gente vai explicar isso, vai entender isso? Eu vou falar daqui a pouco dos atributos de Deus, né? Mas ele sempre existiu, sempre vai existir, tá? Não teve um determinado momento que ele começou a existir, não tem isso. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então é importante que a gente entenda bem isso. Querendo ou não querendo, Deus está dentro de você. Tá? Não se esqueçam disso. Está na tua essência espiritual, está no teu corpo físico, está aqui numa cadeira, numa mesa, nisso aqui, como está na natureza, no ar, nos planetas, no sol, nas estrelas, nas galáxias, em tudo. Por isso que isso aqui envolve tudo, tá? E tudo isso é criação de Deus. Tudo isso é criação de Deus. Deus plasma, cria, tá? Esse modo de enxergar aqui o Deus e o universo tem um nome, tá? A gente já vai explicar isso para vocês, que é esse capítulo agora. Eu vou fazer uma breve apresentação do conceito de panteísmo e panenteísmo, tá? Que são coisas distintas, diferentes. Talvez muitas pessoas não conheçam o termo panenteísmo, porque é relativamente novo. As palavras, né? Mas os conceitos são antigos. Eu falei que isso aqui veio da África, essa apresentação que eu fiz para vocês agora, falando do universo, Orum aí, o africano trouxe para cá de uma forma assim, muito simples, intuitiva, de acordo com o conhecimento da época e tal. Como tem lá na Índia, nas escrituras bem antigas. Você vai ouvir falar do Uno. Tá? E depois temos lá as divindades, várias, centenas, milhares. Como na África, que eu falei na semana passada, quantos orixás existiam lá? Mais de 1.700. Trouxemos os livros aí para mostrar, para provar, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa fica na dúvida, é 21, é 16. Não, eram centenas, milhares de orixás. Tá? Então é interessante que a gente entenda realmente o que está acontecendo, né? Para a gente entender a Umbanda, né? Então vamos para frente. Panenteísmo. Quem desenvolveu a palavra e esse conceito, embora ele tenha apego dessas culturas antigas, esse sujeito aqui, ó. Panenteísmo ou krausismo é uma doutrina que diz que o universo está contido em Deus, mas Deus é maior do que o universo. Olha que interessante, foi o desenho que eu fiz. Deus é tudo e o universo está ali dentro, tá? É diferente do panteísmo. A gente vê muitas, hoje em dia, os neo-espiritualistas, né? Muita pegar o Wicca, se eu não me engano, e outras tradições, são panteístas. Mas eles acham que a natureza é Deus, que o universo é Deus, ou seja, Deus é o universo. Deus é do tamanho do universo para o panteísta, mas não é. Por quê? Porque o universo foi criado por Deus, então Deus é mais do que aquilo. Então, essa é a diferença de conceitos, tá? Então, ó, diferente do panteísmo, a crença de que Deus e o universo coincidem perfeitamente, ou seja, são o mesmo. Então, panteísmo, ele acha que Deus é a natureza, acabou, a própria natureza. E por expansão, por exemplo, o planeta, o universo seria Deus, né? Panteísmo. Agora, o panenteísmo, Deus é maior. Ele cria o universo, cria a natureza, tá? E ele está lá também, só que ele é muito mais do que isso. Então, a nossa visão é panenteísta. Esse conceito é interessante. O termo é novo. O termo foi proposto por Carl Christian Friedrich Krause, em 1828, para designar a doutrina teológica que pretendia servir de mediação entre o panteísmo e o teísmo. A ideia original de Krause é que o universo está contido em Deus, isto é, que Deus é maior do que o universo e este está contido nele. No panenteísmo, ou simplesmente krausismo, todas as coisas estão na divindade.
Foi aquilo que eu falei, tudo que existe está na divindade. Tá? São abarcadas por ela, identificam-se, ponto em comum com o panteísmo. Há uma identificação, né? Dentro do universo, tanto o panteísmo como o panenteísmo ali, tem Deus dentro, só que na visão panenteísta Deus vai além, tá? Ele engloba tudo. Mas a divindade vai além disso. Deus intuitivamente conhecido pela consciência, tá? Deus intuitivamente é conhecido pela consciência. Não é uma personalidade, tá? Um ser limitado, mas uma essência que tudo inclui e que, portanto, contém um universo dentro de si. Então é importante a gente entender isso. Quando eu falei também dos orixás primordiais, a gente não consegue entender direito o que eles são. São forças. Quando eu botei o Baba King, foi na aula passada, não pôs? O Baba King falando que Iemanjá é o mar. E aí? Né? É isso. É o conjunto todo, não é uma pessoa. Tá? A gente respeita visões diferentes, como eu mostrei na primeira aula, tem muitas tradições, né? Tem gente achando que o orixá é santo, católico, que nem eu mostrei na primeira aula também, né? Devido ao sincretismo. Então, a gente respeita, cada um na tua, mas é importante a gente entender, a gente ir além, né? Para poder entender realmente o que acontece. A partir desse entendimento todo, a gente começa a entender até a própria magia da Umbanda, uma série de coisas, né? A ligação da força do orixá com o corpo da gente, com a saúde, né? E um monte de outras coisas. Deus, intuitivamente conhecido pela consciência, não é uma personalidade, um ser limitado, mas uma essência que tudo inclui, que portanto contém o universo dentro de si. É algo além de todas as coisas, transcendente a elas, porém sem a necessidade de perder a sua unidade e dividir-se em duas partes, uma contendo as coisas e a outra vazia, ou seja, a mesma divindade é todas as coisas e algo mais. Com o panenteísmo, Krause procurou conciliar a ideia de um Deus segundo as religiões, com a ideia de universo. Teólogos protestantes contribuíram para o desenvolvimento do panenteísmo, continuando a tradição idealista alemã ou a tradição da filosofia do processo. Embora a maioria das expressões contemporâneas do panenteísmo envolvam cientistas e teólogos ou filósofos protestantes, articulações de formas panenteístas também se desenvolveram na tradição católica romana, na tradição ortodoxa e em outras religiões, além do cristianismo, como a Umbanda, que é o caso da Núcleo Mata Verde e essa linha que nós seguimos, né? Tá? É importante que a gente entenda, então, o que é Deus, né? Tá? Que é uma coisa muito difícil de você tratar e falar, tá bom, gente? Conseguiram intuir, pelo menos, essa visão de Deus? Deus é tudo. A gente já vai ver alguns atributos, né? Não tem essa história, ali tem Deus, aqui não tem. Esse ser aqui não foi criado por Deus. Isso não tem. Tudo é criação de Deus. Importante. Eu falei do mundo material e espiritual, né? Dentro da Umbanda é comum chamar de Aê, né, da tradição africana, mundo material, e Orum, o mundo espiritual. A gente mais para frente, na semana que vem, provavelmente eu vou explicar bem a interação. Quem fez o curso anterior, agora que nós fizemos do Arapé, né, já tem alguma noção disso. Mas a gente vai voltar a falar muito rápido aqui para a gente poder ir se desenvolvendo mais. Então eu coloquei 3 perguntas aqui do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que ele fala da precedência, né? O que veio antes. É o mundo material ou o mundo espiritual? Então, tá lá. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, dentro da visão espírita, eu também falei que a Umbanda não é espiritismo, né? Quem assistiu a aula passada entendeu bem o que eu falei, né? A gente busca, a gente bebe em várias fontes, o umbandista. Porque o umbandista não tem um único livro, ele tem o universo todo para ele estudar, a natureza, os orixás, as forças, os livros, as várias religiões. Então a gente vai buscando, né? Tá? Mas não somos obrigados a seguir, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Porque nós não somos espíritas, somos espiritualistas, né?
e principalmente somos umbandistas, tá? Então, ó, o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. 86. O mundo corporeal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Dê certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reage. O que diz aqui os espíritos para Kardec? Que existem dois mundos, universos, dimensões, né? O Aê e o Orum, o mundo material, o mundo espiritual, que antes do mundo material existir, existiu o mundo espiritual, né? Lá, que nós já vimos, o que veio da África ensina isso também. O Olorum dá ordem para orixás virem criar o mundo. O Olorum que vai criando o mundo e vai designando orixás para cuidarem da obra dele, né? Ou, por exemplo, pegou o Oxalá que foi criar o ser humano, por exemplo. Então, foi comentado já isso, sobre o mito, né, de Exu e tal. Eu comentei sobre isso para vocês. Então, percebam bem, existem concordâncias. Numa visão tradicional, né, africana, de milhares de anos, e o que Kardec botou no papel, orientado pelos espíritos, né? E a Umbanda vai buscando esses conceitos todos, para a gente poder entender, né? Tá bom? Então, o mundo espiritual precede o mundo material. Atributos de Deus. Olha, eu coloquei aqui alguns atributos, né? Juntei de algumas religiões, né? Que são comuns, isso existe, Deus tem todos esses atributos e tem outros mais também. Mas para a gente poder entender a potência que é esse Deus, né? Tá, então vamos lá, ó. Onipotência, né? Onipotente. Deus é considerado onipotente, ou seja, todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa que seja compatível com a sua natureza e vontade. Deus pode fazer o que Ele quiser de acordo com a vontade dEle. Tá? Onisciência. Deus é visto como onisciente, tendo conhecimento completo e absoluto de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Então Deus sabe tudo. Sabe o passado, sabe o presente e sabe o futuro. Mas Ele sabe. Né? Isso não significa que qualquer espírito que vai chegar e vai saber tudo, não. É Deus, porque Ele criou. Tá? Aquilo tudo que está lá é Ele que criou. Tá? Onipresença já foi, né? Não, onipresença. Deus é considerado onipresente, o que significa que Ele está presente em todos os lugares e não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele está em todos os lugares. Então, para a gente poder entender isso, como é que você vai entender um ser limitado está em todos os lugares? Não tem como. Aquela reflexão que eu fiz, mostrando aquela tela, explica melhor isso. Deus é tudo. Por isso que Ele está em todos os lugares. Tá? Em todos os lugares ou espaço, né? Em todas as coisas, tá bom? Deus é infinito. Deus é visto como infinito em todos os aspectos, incluindo sua sabedoria, amor, justiça, bondade e poder. Sua grandeza transcende a compreensão humana. Tá? Então, Deus é infinito em várias virtudes, né? Eternidade. Deus é eterno, não limitado no tempo, sem começo e nem fim. Deus não teve começo, nós tivemos. Que vai estudar a origem dos espíritos, né? A proposta do curso é essa. Então nós tivemos um começo, Deus não. Tá? É difícil de entender. Como é que alguma coisa não tem começo? Porque Deus não é alguma coisa. Ele não é uma coisa limitada, Ele não é físico. Tá? É importante que a gente entenda isso. Imutabilidade, né? Deus é imutável, ou seja, Ele não muda em sua essência ou natureza. Ele sempre é daquele jeito. Ele já é, digamos, se a gente pudesse classificar, né, em termos de evolução, é o que tem de mais evoluído. Só que não dá nem para falar nesses termos, porque Ele não se iguala a nós não temos condições de se igualar a tudo aquilo lá. Né? Tá bom? Imutabilidade. Criação e conservação. Deus é o criador do universo e de tudo o que nele existe. Deus é visto como aquele que sustenta e mantém a existência de todas as coisas. Tá? Então, também trazemos isso para a Umbanda. Deus é o criador de tudo. Tá? Então, é de lá que vem. É de Deus que vem toda essa energia, essa força.
E a gente vai conseguir se comunicar com Deus através da nossa intuição, ou dentro da Umbanda, através dos orixás. Tá? A gente vai entender esse mecanismo daqui a pouco, mais para frente. Tá bom? Eu resumo, né? Eu sei que é difícil falar de Deus. Deus é uma coisa, né, que acho que dá máxima importância, e a gente fala muito pouco de Deus, porque é difícil de entender, exatamente. É difícil, pode ver que não tem culto, não tem nada a Deus, porque todo mundo sabe que Ele é o máximo, mas a gente quase não fala de Deus exatamente por causa disso, né? Olha, Deus é tudo isso aqui, né? Aqui fora é o mundo espiritual, o Orum, essa faixa branca. Aqui dentro é o mundo material. O que nós temos dentro do mundo material? A energia. Energia é essa coisa amarela aqui, tá? E energia e matéria se transformam, né? Energia vira matéria, matéria vira energia, né? E nada se perde e nada se cria, tudo se transforma aqui dentro do mundo material. Essas leis são no mundo material, tá bom? Vamos lá. Então agora, já que todo mundo está especialista em Deus, todo mundo entendeu Deus, entenderam o conceito que eu tentei passar para vocês, né? Então eu vou fazer 3 perguntinhas básicas aqui, para ver se todo mundo entendeu, né? Vamos lá. Conforme estudamos, existe o vazio absoluto? O que vocês acham? Não, né? Vazio absoluto é um nada. Não. Porque se não tiver energia, a energia no mundo material envolve tudo, o mundo material. Mas se você não pensar em energia, você tem um mundo espiritual, com todas as vibrações espirituais. E se você não pensar em nada disso, você tem Deus em tudo. Tá? Então você nunca vai ter o vazio absoluto, o nada. O nada não existe. Tá? Segunda pergunta. Existe algum lugar no universo, eu já até respondi, né? Onde não existe alguma coisa? Não. Né? Porque, na pior das hipóteses, você tem Deus. Quando você acha que não tem nada, não tem nada, não tem nada, nós estamos presos dentro do mundo material, então sempre vai ter energia, né? Se transformando, os vários tipos de energia. Mas então, não. 3. Existiria um vazio absoluto onde Deus não estivesse presente? Novamente, né? Não. Isso tudo foi para reforçar para vocês que por mais solitário que você estiver, Deus vai estar lá junto com você, dentro de você. Sempre. Sempre. Aonde você estiver. Você pode estar numa prisão, você pode estar no meio do mar, você pode estar em cima de uma montanha, você pode estar no fundo do mar. O astronauta pode estar lá na Lua. Deus está com ele. Dentro dele. Tá? É importante, então. Primeiro conceito importante que um bandista tem que ter, tá? Agora, eu quero fazer aqui um comentário. É uma pequena crítica, mas num bom sentido, tá? Respeitando até o autor. Eu peguei aqui, olha, alguns conceitos errados podem nos levar a erros de interpretação quando não estudamos os mistérios divinos. Eu peguei uma frase aqui de um autor. Foi amigo meu, quando ele era vivo, até tive amizade com ele, não vou falar o nome. Muitos livros publicados, né? Hoje tem muitos terreiros até que seguem a doutrina dele e tal. Mas esse aqui eu teria até na internet, de um terreiro até. Mas é um erro de interpretação exatamente da natureza de Deus. E ele mistura com Exu ainda, que é um orixá cheio de preconceito, né? Porque o católico taxou Exu de demônio. O Umbanda não acredita em demônio. Já começa assim, porque demônio vem lá da cultura dos judeus, hebraicos, cristãos, né? Nós trabalhamos com forças da natureza, que é outra coisa, que são manifestações de Deus. E Exu é um orixá. É irmão de Ogum. Né? Então é um orixá como outro qualquer. Então, Exu é criado por Deus. Tá? Não tem o que pensar 2 vezes nisso. Então eu peguei um trechinho aqui, que isso aqui me perturbava muito. Quando eu li, eu falei, não é possível, o que é isso aqui? Até que veio esse esclarecimento da espiritualidade, me mostrando isso que eu apresentei para vocês. Eu falei, agora está mais fácil de eu entender um pouco. Esse autor define Exu da seguinte maneira: o mistério Exu é em si o vazio absoluto. Já começou, vazio absoluto não existe. Acabei de mostrar para vocês. Né? Existente no exterior de Deus. Existe exterior de Deus? Deus é uma coisa limitada? Não. Tá? Então,
Tá totalmente furado o restante do desenvolvimento disso aqui. Tá? Mas, continuando, né? E guarda-o em si, dando-lhe a existência e sustentação para que, a partir desse estado, tudo o que é criado tenha seu lugar na criação. Aí fez um vai e volta, né? Deu uma confusão ali, mas logo no início você tem dois conceitos totalmente errados, né? Que não tem nada a ver, não existe exterior de Deus, como também não existe vazio absoluto. Nós já vimos isso hoje aqui na nossa aula. Enquanto Exu é o vazio absoluto, olha, aí continuando o texto do cara, como é que Exu é vazio absoluto se não existe vazio absoluto, né? Deus está em tudo. Exu foi criado para cumprir a função dele, e Deus está dentro de Exu também, está em tudo, né? Oxalá é Olorum, exteriorizado. Eles são opostos complementares, porque sem a existência do vazio absoluto, o espaço não poderia se expandir ao infinito. Onde um está presente, o outro está ausente. Olha que loucura, né? Onde tem Exu, não tem Deus. Quer dizer, então é complicado, né? Tem muito... O texto é também embolado, vai e volta, é meio confuso. Mas isso está sendo ensinado para muita gente aí, né? É uma linha da Umbanda, até que tem muitos terreiros e tal. Tá bom? Quando ele estava vivo, a gente podia até conversar e discutir algumas coisas com ele. Tive amizade com ele e tal. Mas outro dia eu vi isso, então tem erro conceitual gravíssimo aí, né? Como é que você vai polarizar Deus com Exu? Falar de vazio absoluto? Então, é só para vocês sentirem como é importante estudar, né? E mexer, discutir, pensar, consultar a espiritualidade, né? Intuir, né? Buscar. Então hoje, aí, de uma forma muito simples, com um slide vazio, eu passei um conceito, às vezes, que é difícil de entender, né? O leigo, né? Naturalmente que a gente não vai esperar que qualquer pessoa que frequenta um Umbanda entenda isso, né? Eu comento, tem filhos aqui, né? A Baguaçus, né? Que aqui o núcleo é uma escola, o núcleo Mata Verde é uma escola. Então, a pessoa quando entra, nós dizemos que ele é iniciado. Então ele tem 7 graus, 7 anos de estudos, tal. Então a gente vai passando conceitos, conhecimentos, ele vai entendendo, vai observando lá dentro uma série de coisas. Então é um aprendizado. Agora, você não vai querer que o leigo, né? Que frequenta lá aqui em bandinha ali da esquina, que pula, que desce, que faz tudo, que vai entender esses conceitos. Não, ele quer uma coisa mais imediatista ali, mais aquilo, resolveu o problema dele e foi embora. Agora, nós estamos dentro de uma aula, dentro de um curso, né? Passando a doutrina do Núcleo Mata Verde, é por isso que a gente às vezes se aprofunda em alguns conceitos. E é importante que a gente não entenda errado, principalmente Exu, né? Infelizmente é entendido de forma muito errada, tá? Origem da alma. Será que eu já vou acabar o curso aqui? Não, né? Porque o nome do curso é A Origem dos Espíritos. E aqui eu botei origem da alma. Tem coisa diferente aí já, né? Tem alguma coisa diferente. Na verdade, olha, nós que somos umbandistas, nós somos espiritualistas. Ou seja, nós acreditamos o quê? Na existência do Espírito. Quem não acredita na existência do Espírito é materialista. Materialista não acredita, tudo bem, problema dele. Cada um acredita no que quer. Eu tenho amigos materialistas aí excelentes. Pessoas, 100% sinceros, honestos, né? Éticos. E tenho também amigos espiritualistas também excelentes, maravilhosos. Como também tenho terríveis, né? A gente vê por aí, tem até conhecidos espiritualistas que achavam-se que era uma maravilha, que estão presos hoje, né? Que pintaram e bordaram. Não é um só, tem muito. Então, o fato de ser espiritualista ou materialista não muda nada no sentido da moral, da ética, né? Do cara ter realmente ali um cara comportamento reto, tá? No meu ponto de vista, o Espírito existe. Por isso que eu sou dirigente de terreiro, já há 50 anos, pratico Umbanda, divulgo, ensino. Mas se a pessoa não acredita, o problema é dela, né? Então, segue o caminho dela. Eu não tenho nada contra, não vou brigar. E nem vou ficar convencendo ninguém, não. Na Umbanda, a gente não sai convertendo ninguém, diferente de outras religiões, né? Que tem religião que sai convertendo. Aqui não. Quando a pessoa despertar, sentir que chegou o momento, ela vem. Ela vem, né?
A porta está sempre aberta. Chegou o momento? Chegou. Então vamos buscar, né? Vem entender que tem muito mais coisas além daquilo que os nossos olhos enxergam, né? Que o mundo não é só isso aqui, não. Tem muito mais coisas, né? O assunto nem era esse, mas eu coloquei aqui, ó, origem da alma, que eu vou apresentar para vocês algumas visões sobre a origem do espírito. Depois eu vou apresentar a nossa, que é amanhã, depois, né, na próxima aula, na terceira aula. Mas eu coloquei a palavra alma porque em todos esses estudos aí que eu vou apresentar, eles usaram a palavra alma. E eu estou diferenciando aqui para vocês, ó, espírito e alma, né? Existe diferença entre o espírito e a alma? E aí, o que vocês acham? Dentro aqui dos nossos conceitos, o que vocês acham? Espírito e alma. Qual é a diferença? Quem sabe aí pode falar. Quem falou? Levanta a mão que eu não vi. Opa, a Marina está soprando, Marina, hein? Estou brincando, hein? Brincadeira. A gente diz aqui que quando o espírito está no Orum, no mundo espiritual, na dimensão extrafísica, ele é um espírito. Tá? Quando ele encarna, nós chamamos de alma. Então, a gente pode dizer que todos nós temos uma alma. O que anima o nosso corpo, né? O que faz a gente. Nós temos a nossa personalidade, a nossa consciência, nós temos a educação que recebemos nessa vida, né? As nossas crenças, os nossos traumas, as nossas provações, né? Nós passamos por uma série, os nossos vícios, as nossas fraquezas, aqui. Então é a alma encarnada. No senso comum é sinônimo. Então eu estou detalhando agora para mostrar que dentro do entendimento aqui, da escola do Mata Verde, existe diferença. Tá? Quando essa alma sai do corpo, desencarna, o corpo vira pó, vai para a terra, né? Energia lá. E a alma, ela se afasta no Orum, ela vive no Orum, eu vou mostrar isso para vocês nas próximas aulas, e ali ela volta a ser o que nós chamamos de espírito. Por quê? Ela passa a relembrar as outras encarnações, o conhecimento que ela já tinha anteriormente. E ela recebe uma série de mudanças, né? Eu vou explicar para vocês que o espírito, ele tem um corpo espiritual. A alma desencarnada tem um corpo espiritual, né? Quando ela acaba de desencarnar e ela está próxima ainda aqui da crosta, o corpo espiritual é muito semelhante ao corpo dela. Agora, a partir do momento que ela começa a ter uma consciência maior, começa a vir as lembranças, ela começa a se modificar, inclusive o corpo dela. Porque o espírito tem a capacidade de plasmar o corpo dela. Tá? Mas isso vai ser assunto para as penúltimas aulas, para a penúltima aula ou na última aula. A gente vai falar sobre isso. Tá? O cara pode ser homem, barbudo, cabeludão, desencarnar e de repente voltar a ser uma menininha, magrinha, loirinha, tá? E aí? Que ele ou ela, nas outras vidas, mulher, na outra homem, na outra mulher, depende, várias encarnações. Tem uma ali que está marcando mais ela, então ele assume aquela aparência, aquilo que vem. De repente o cara desencarna, tem 80 anos, está lá na cadeira de roda. 80 é pouco, né? 100 anos, está na cadeira de roda, desencarna. Ele vai ficar lá um espírito na cadeira de roda com 100 anos? Não fica. No começo ele está no astral aqui perto da Terra, até ele acha que ele tem aquilo. Mas a partir do momento que ele começa a lembrar do passado dele, ele começa a se renovar. E o corpo vai se transformando e aí vai chegar num ponto de equilíbrio. Ou seja, naquela posição que ele se sente bem. Aquilo que ele agrada. Se ele se sente um senhor, por exemplo, um espírito mais assim, ele vai ter uma aparência de um senhor. Se ele se sente um jovem, ele vai estar lá com 18 anos. No mundo espiritual. Né? Tá? Então vai depender daquela sintonia dele, né? Com um estado espiritual. Até que ele reencarne novamente. Tá bom?
ele vai poder, sim, reencarnar num corpo material ou espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque existem escolas, inclusive umbandistas e esotéricas, que acham que existe o eterno feminino e o eterno masculino. Nós não aceitamos isso, né? A nossa visão não é essa. A nossa visão é que o espírito, ele pode sim reencarnar em corpos diferentes. Ele pode passar várias encarnações, por exemplo, encarnando em corpo masculino, como pode passar várias encarnando em corpo feminino ou alternando. O importante é ele amadurecer espiritualmente e ir crescendo, né? E acertando as dívidas dele. Mas tudo isso para falar do título, hein? Vamos para frente, então. Eu estava falando da alma. Ó, quando a gente vai estudar a origem da alma, eu estou usando esse termo, que seria do espírito, né? A gente pega algumas escolas aí que são tradicionais da teologia, né? Eu não sou teólogo, não. Né? Mas a gente vai pesquisar também para entender, então é só uma reflexão, para que a gente entenda, né? Que mesmo os teólogos ali durante o passado, o presente, estão discutindo, estão estudando, né? Estão correndo atrás. Existe uma visão que se chama traducionista, existe outra que chama criacionista, existe outra que chama pré-existencialista. Eu posso já adiantar para vocês que a gente se encaixa nessa, ó, pré-existencialista. Tá? Então eu vou abrir para vocês agora um pequeno texto, né, de cada uma aqui, só para a gente entender. Para vocês verem como o assunto é complexo. Somos espiritualistas, somos. Mas não é só o bandista, o espírita, o católico, o protestante, sei lá, o budista, né? O indígena, o africanista, todo mundo é espiritualista, todo mundo acredita que tem uma essência, um espírito. Mas as visões são diferentes, mudam. Olha como é complexo falar nisso, né? Por isso que eu me meti a fazer esse curso, eu falei, caramba, entrei numa encrenca aqui, numa enroscada, né? Como eu vou falar da origem do espírito? Mas, então, a gente vai mostrando para a gente poder depois pegar um caminho, né? Entender bem isso dentro da visão umbandista. Então, vamos ver o que significa cada uma delas. Ó. Traducionista, tá? O termo traducionista tem sua origem no vocábulo latino tradux, que significa ramo de uma videira. Ao ser aplicado à origem da alma, segundo os traducionistas, a palavra significa que cada novo ser é um ramo que sai dos seus pais. Isto é, tanto a alma quanto o corpo são gerados pelo pai e pela mãe. Olha só, eles acham que o corpo e o espírito é gerado pelo pai e pela mãe. Este ponto de vista foi proposto por Tertuliano e sustentado implicitamente por Agostinho, Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja, né? Tá? Nos tempos modernos, tem sido a opinião prevalecente da igreja luterana. Olha, a igreja luterana, atualmente, tá? Provavelmente deve ter visões diferentes lá dentro que eu não conheço, não sei como que é a estrutura de uma igreja luterana. Mas atualmente aceita essa visão traducionista. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão. E com relação tanto ao corpo como à alma, propagou-se a partir dele por geração natural. Antes de ler, eu pus aqui o texto de uma página para todo mundo entender que eu não estou inventando, né? Que a gente vai pesquisar. A ideia é a seguinte: Deus criou Adão e criou Eva. Criou a alma de um e a alma do outro. A partir daí, Deus não criou mais nada, porque ele foi descansar. Sexto dia, Deus não descansou lá? Aí Adão e Eva foi passando a alma para os filhos. A ideia é essa. Olha só. Existe a alma, mas é aquela alma que vem desde Adão e Eva, como o corpo também vem vindo, desde Adão e Eva. Tá? Ou seja, é criado no momento da concepção, o espírito. É uma essência do espírito do pai, uma essência do espírito da mãe que se funde e cria nova alma. Essa é a visão deles.
Eu botei um texto aqui, ó, é um livro de filosofia, Tratado de Filosofia de Regis Jolivet, Rio de Janeiro, que ele faz a crítica, tá? Ele está criticando isso aqui. Aqui embaixo eu só grifei a parte que ele critica, né, o traducionismo espiritual, que existe para um filósofo botar, criticar, fazer livro e tal, porque isso é comentado entre os teólogos. Acredito que a maioria aqui, acho que não conhecia. Todo mundo conhecia já, não? Esse termo, traducionista? Então, é interessante, mas está aí, está sendo discutido. Então, a crítica dele é esquisita. Ó, esquisita não, é a seguinte, ó. Esquisita, é tanta palavra aqui que enrola a língua. A alma também não pode ser gerada pela alma dos pais. Ele diz isso, a alma não pode ser gerada pela alma dos pais. Com efeito, essa espécie de geração suporia que a alma dos pais comunica uma parte de si, o que não tem sentido, visto a alma espiritual não pode ser divisível. Temos, portanto, de convir que a alma humana é criada por Deus. Então ele não aceita, o filósofo aqui ele está fazendo uma crítica, né? Porque a alma é indivisível, e nós acreditamos nisso, a alma é indivisível. Você não corta a alma no meio, ó, um pedacinho da alma para cá, um pedacinho para cá, né? Cortou o Manuel, uma parte para cá, uma parte para lá, não dá certo. É indivisível, é uma coisa só. A nossa ideia é essa aí, eu vou falar da mônada, lá no título estava isso, da mônada orixá, né? Mônada é uma coisa só. Então a visão da Umbanda é essa aí. Senão não vou entender elemental, elementais, encantados, espíritos, nada disso. Para mim entender tudo isso, eu preciso começar desses conceitos, tá? Criacionismo, olha. Criacionismo é uma hipótese explicativa da criação da alma com base na ideia do criacionismo, ou seja, a teoria que deposita em Deus a única e exclusiva faculdade de criar, tanto o universo quanto a alma dos seres. Assim, o criacionismo afirma que a alma humana é criada por Deus no momento da concepção. Qual é a diferença da anterior para essa? A anterior falava que a alma vinha de Adão e de Eva, né? E os pais, na hora da concepção, uma parte de cada um formava a alma daquele novo ser. Aqui não. Aqui já diz o seguinte, que na hora da concepção, que o corpo vai ser formado, Deus cria uma alma. Tá? Então, acredito até que essa deva ser a visão da Igreja Católica. Eu não tenho muita certeza, né? Acredito que deve ser essa aqui, tá? Então, para quem aceita essa visão, não existe reencarnação. Porque o Espírito está sendo criado agora. Oi? Também, deve ser as cristãs, né? As igrejas cristãs. Acredito que seja essa, é o criacionismo, exatamente. É Deus que cria tudo. Tá bom? Então, é mais uma visão, percebam bem, nós estamos falando do Espírito. Olha só, como são visões diferentes, né? Não é uma coisa tão simples. Agora, o que acontece também, o Espírito é criado na hora da concepção, existe até uma certa discussão, visões diferentes. É no momento da concepção ou no momento que respira, quando nasce? E aí, há uma série de discussões teológicas para discutir até a questão do aborto. Né? Está matando uma coisa viva ou não, tem alma ou não tem. Então tem toda uma série de questionamentos em cima disso aqui, tá bom, gente? Só para vocês entenderem, né, como é um assunto complexo quando a gente fala. Parece ser uma coisa simples, né? Mas pré-existencialismo. Essa aqui, pré-existencialismo, ou seja, já existe antes, tá? É a visão que nós temos na Umbanda e no Espiritismo também, né? E em outras religiões antigas, né? Muitos antigos. Pitágoras também acreditava na reencarnação e muitos. Então vamos lá, olha. Para os defensores do pré-existencialismo, as almas dos homens já existiam em um estado anterior. E qualquer deficiência moral que demonstrasse nesse estado teria grande implicação na vida material desta alma. O espiritismo, o panteísmo e etc.
Alguns ícones teológicos desse pensamento são Orígenes, Scotus Erigena, né? Erígena, tem um acento, Erígena, e Júlio Miller, tá? Orígenes de Alexandria defendeu com veemência seus argumentos no que tange à pré-existência do espírito, bem como no que se refere à palingenesia. Não tem acento, né? Palingenesia, isso? Palingenesia. Anotou. Aqui. Ou reencarnação. É sinônimo, né? Palingenesia ou reencarnação. Por conseguinte, este filósofo egípcio afirma de forma categórica que o ser humano, em virtude de suas vidas anteriores, determinaria a sua própria condição na vida atual. Então essa discussão já é antiga, hein? Já vem vindo, né? Muitos filósofos, muitos teólogos estão estudando de várias culturas. De fato, Orígenes sustentava teologicamente que o espírito pré-existia à existência do corpo físico ou biológico, de tal maneira que a própria humanidade determinaria por isso a sua situação na vida terrena. Tá? Orígenes está correto no que tange as escrituras sagradas. Olha aí, a gente vai ver que lá nas escrituras sagradas, lá na Bíblia, tem passagens que falam sobre essa questão da pré-existência da alma. Tá? As escrituras sagradas. Pois, segundo o Velho Testamento, Deus afirma literalmente que conhecia o profeta Jeremias, antes mesmo dele ter sido concebido no ventre materno. Vejamos o trecho aqui, né? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci, e antes que tu saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, existem alguns trechos aí que podem levar a gente a acreditar que, mesmo na Bíblia, se aceitava a reencarnação. Tá? Nesse mesmo contexto, o apóstolo João também afirma. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João, capítulo 1, versículo 15. Então tem na Bíblia. Né? Eu vou ligar aqui que está calor. Vamos ver se não vai chacoalhar muito a tela. Na Bíblia a gente encontra, então, trechos, passagens, né? Basta ter boa vontade de interpretar, de ler, sobre a questão da reencarnação. Isso. Então é importante que a gente entenda isso. Aqui no Núcleo Mata Verde e na Umbanda, de um modo geral, a gente acredita na reencarnação. Tá? Que nem eu já comentei hoje mesmo aqui, que o espírito ele desencarna e ele sofre mudanças, né, enquanto ele está no mundo espiritual, e depois ele reencarna novamente. Tá? Então a gente aceita isso. Mas não é tão simples. Né? Não é tão simples. Deixa eu ver se aqui. Isso aqui eu vou deixar para depois. Não é tão simples. Por quê? Quando a gente fala em reencarnação, existem reencarnações diferentes, interpretações diferentes. Também não é uma coisa assim que você chegou e falou, é isso. Nós entendemos que o espírito pode voltar, pode ter corpos diferentes, eu comentei até sexo diferente, né? Homem, mulher e tal. Existem escolas que dizem que não, que o espírito é o eterno masculino e o eterno feminino. Acho que a Umbanda esotérica até aceita isso, que vem de Matsiu, se eu não me engano, tem a visão do eterno masculino e eterno feminino. Tá? Então você nasceu, você já pega um caminho espiritual. E aqui você pega o outro, quando você foi criado, né? E aí aqui você vai reencarnando sempre daquele jeito, né? Aprendendo, né? Se desenvolvendo e evoluindo. Existem outras visões também, por exemplo, a gente aceita, além dessa questão do corpo, que você pode nascer em qualquer lugar, em qualquer raça. Eu posso nascer no Brasil, numa encarnação, na outra no Japão,
na outra nos Estados Unidos, na outra na Europa, na outra na África, na outra na China. Tá? Eu não preciso sempre estar encarnando no Brasil. Tá? E dentro dessa visão existem espíritos que estão encarnados no Brasil que vieram de outras épocas e de outras civilizações, de outras regiões do planeta. Tá? Também existem visões de que existem espíritos encarnados na Terra que vieram de outros planetas. Capela, exatamente, de Capela, os enviados de Capela, tal que vem. Que seriam lá naquela... É planeta Capela, né? Não é estrela, é planeta. Então lá naquela região do planeta, o planeta evoluiu, atingiu um determinado grau de evolução. Quem não acompanhou, houve uma retirada e levaram todos aqueles espíritos para encarnar no outro planeta. Esses espíritos eram cientificamente, falando culturalmente, muito evoluídos, só que moralmente ainda estavam lá embaixo. É meio parecido com o que a gente está vendo no mundo atualmente, né? A gente está vendo muita tecnologia aí, mas está vendo... mera coincidência. Mas esses caras, então esses espíritos quando vieram e reencarnaram, o planeta Terra ainda era muito atrasado, segundo a literatura, tá? Estou falando assim, né? Era ainda muito atrasado, então eles vieram dar um avanço na parte científica, né? Tá bom? Só que encontraram condições difíceis aqui para sobreviver e tiveram que se desenvolver, né? Para ir e tal, e evoluir. Então existe essa visão também. Além dessa, vocês terem uma ideia, existem algumas visões na África que vieram para o Brasil. Outro dia até ouvi hoje em dia é tudo polêmico, né? Aquela briga danada, os haters lá, brigando no Facebook, porque, se eu não me engano, é Angola. Algumas linhas de Angola, acreditam na reencarnação. Só que você reencarna só na sua família. É só na sua família. Tá? Então tem isso também. Então tem alguém que ele é espiritualista, acredita na existência do espírito, é reencarnacionista, só que é só na sua família. Tá? Existem alguns também, dentro desse grupo, que acredita que nasce dentro da sua família, que é o seguinte: o melhor lugar do mundo é na matéria, é aqui. Então quando a pessoa desencarna, o que acontece? Se ela for um cara bacana, tal, joia pela comunidade, ela reencarna de novo. Agora, se ela for um cara errado, tal, ela fica um egum, uma alma aí perdida, atrapalhando os outros. Ninguém quer saber do egum. Por isso que tem o contra-egum e outras coisas mais que vêm da cultura lá também. Então, ninguém quer saber do egum, que é espírito ruim, que atrapalha, mas segundo essa visão seria isso. Entre várias, né? Porque é tão confuso, são muitas visões diferentes africanas, mas seria isso. Então na família, um cara bacana, não fez nada errado, contribuiu, liderou, trabalhou, barará, reencarna de novo. Agora era um cara que ninguém queria saber, só pisava na bola, só fazia besteira, desencarnou, não encarna mais na família, fica uma alma penada, uma alma perdida. É alma penada, ela está penando, está perdido por aí, ó. Tá? Então não encarna de novo. Então você vê que é diferente, tem visões diferentes, né? A visão que nós adotamos no Mata Verde tem muito a ver com a visão espírita, com a visão espírita. A reencarnação com a visão espírita, que vem da Índia também, né? Essa questão do reencarnacionismo vem lá do Oriente também. Só que também lá tem diferenças, né? Por exemplo, existe a metempsicose. Até nós tivemos palestras aqui com o pessoal do Hare Krishna, né? O guru, quando ele veio para o Brasil, ele vai em alguns lugares, ele veio aqui no Mata Verde várias vezes. Aí o que acontecia? Convidei um pessoal para fazer uma palestra, e a palestrante estava comentando sobre isso também, que existe, acho que é dentro da linhagem dele, porque quando a gente fala em hinduísmo, são um monte de religiões, né? de seitas, né? É diferente. Então, dentro daquela linha deles, eles acreditam que se você não foi um cara legal, não teve um comportamento bacana, você pode reencarnar num animal, reencarnar numa formiga,
no mosquito. Pode até reencarnar numa planta. Olha, porque daí você vai ficar o tempo inteiro parado, só vendo. Existe, existe, a gente respeita, cada um tem a sua visão. Então, quando a gente fala em reencarnação, é uma coisa meio complicada, né? Então, não é todo mundo que pensa igual, né? Essa visão da metempsicose, que é você voltar, fez coisa errada, volta no teu processo evolutivo, vai reencarnar num ser anterior. Seria um animal, por exemplo. A gente não aceita porque existe uma lei da evolução, que nem diz o Espiritismo, né? Nós acreditamos sempre na evolução. O ser humano está evoluindo, o espírito humano está evoluindo, né? Então ele nunca regride. Pode ficar no máximo estagnado, mas nunca... Isso, ele nunca regride. Ele fica, que nem foi comentar aqui, fica parado, né? Isso é uma coisa interessante também, que eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Deixa eu completar primeiro essa linha de raciocínio aqui. Então, a gente não acredita que você volta como árvore, como formiga, seja lá o que for. Você só vai reencarnando como ser humano. Então a gente vai manter isso aí, tá? Dentro do nosso estudo aqui, uma das colunas aqui do nosso alicerce é essa. A reencarnação sempre evoluindo, o espírito sempre crescendo, tá? Foi comentado, o espírito vem, ele não pode não crescer, mas ele pode ficar parado, tá? Ele fica estacionado na evolução dele. E aí, o que tem a ver isso, né? Como é que ele não pode regredir? Que desse mesmo autor que eu coloquei aqui, eu já vi alguns livros dele, que ele acha que o espírito pode regredir, que o espírito pode cair, que é uma visão também que vai contradiz com a minha, né? Eu acredito igual ao espiritismo que a gente evolui. Ele acha que se você fez alguma coisa errada, você foi lá, matou uma pessoa, por exemplo, lá, né? Então mas matou alguém. Ou foi muito ruim, então você regride. Ele acha isso, que o espírito regride. Eu falo, não, o espírito nunca regride. Ele vai ficar do jeito que ele estava, mas ele não regride. Fala, mas aí o cara fez uma coisa ruim, né? Ele matou alguém, fez aí uma coisa ruim, como é que ele não vai regredir? O que acontece é o seguinte, esse cara, essa pessoa, que tem um comportamento ruim, por exemplo, um cara ruim, desses que a gente vê por aí, né? Que nem aquela turma lá que pegou o jornalista lá, tacou fogo, esquartejou, queimou lá no morro, por exemplo. Os caras são muito, né? Energia pesada. O que acontece? Eles regrediram? Não. Por quê? Porque eles ficaram estacionados. Significa o quê? Que eles já vieram de uma região muito baixa. Eles já são espíritos muito negativos. E aí tiveram a oportunidade de reencarnar. Alguns reencarnam em famílias equilibradas, arrumadas, tem tudo para dar certo. Aí vai e mata o pai e a mãe. Aí, lembra aí o caso aí? Como é o nome dela mesmo? Nardone. Tinha tudo. Aí vai lá, matou o pai e a mãe. Ela vai para o inferno? Não. Ela regrediu, vai vir como animal? Não. Ela ficou no mesmo estado que ela estava. Ficou. Não cresceu, nem regrediu, continuou. Foi uma reencarnação perdida. Para ela não adiantou nada, continuou do mesmo lugar, vai voltar para o mesmo lugar de onde ela veio, com a mesma turminha dela. E vai estar com um certo acúmulo ali de pontos negativos. Por quê? Porque ela não precisava ter matado o pai, a mãe, ninguém. Né? Como os outros aí também que queimaram lá. Eu estou falando do jornalista, mas faz 20 anos. O jornalista Tim Lopes, lá da Globo, né? Que subiu no morro lá para fazer a reportagem lá do tráfico e tal. Os caras pegaram, esquartejaram, tacaram dentro, tacaram fogo e queimaram o jogador. Quer dizer, o cara tem que ser muito ruim para fazer isso com o ser humano, né? Tá? Então, mas o importante aqui é despertar a ideia nossa é o seguinte, que regredir não regride. Mas você fica estacionado e perde uma excelente oportunidade. Tá? Perde uma excelente oportunidade. Então a gente não pode desperdiçar essas oportunidades, né? A gente tem que aproveitar o máximo possível. Se a gente está aqui embaixo, tivermos a oportunidade de crescer, de evoluir, vamos evoluir, né? Os suicidas. Isso. Cometem as mesmas. Também, na verdade, o suicida é muito complexo falar do suicida, né? Necessariamente não significa que ele é um cara ruim. Fez mal para ele mesmo, né? Ele foi para ele mesmo. Mas é o desequilíbrio que acabou levando ele.
Mas So- ele já vem repetindo, talvez. Às vezes sim, às vezes não. Tem casos que não. Mas o que acontece? Quando ele desencarna e praticou o suicídio, ele fica totalmente perturbado. Porque ele achou que ia botar um ponto final em tudo, que não ia ter mais nada. Que ia parar de sofrer. Pelo contrário, vai continuar sofrendo muito ainda. Por quê? Porque ele vai ter consciência de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Vai continuar, porque a vida continua, né? A questão do suicídio seria um caso à parte, né? Mas ele gera para ele uma série de problemas. Ele gera, né? Mas não significa que era ruim ou não, né? Foi um momento de desequilíbrio. Isso. Consciência espiritual, uma pessoa. Isso, exatamente. Ela desencarna, ela fica sofrendo do mesmo jeito. Ela vai ser amparada e vai reencarnar de novo, provavelmente com alguma sequela. A grande visão da reencarnação, né, o porquê da reencarnação, na verdade, é para justificar esses casos que existem. Por exemplo, a criança foi e nasceu cega. Pô, que Deus é esse? Que justiça é essa? Se todo mundo está bem, tem visão, por que que uma criança? A menina era ele, o espírito dele, então? Veio, nasceu, acho que uns 10, 15 anos depois. Era ele que tinha o problema daquela. Exatamente. Na verdade, o que acontece é exatamente isso. A reencarnação seria a justiça de Deus agindo, né? Então, esses casos que você não consegue responder, fala, pô, que Deus justo é esse? Que deixou, por exemplo, o cara chegar ali e dar 3 tiros no outro ali na esquina. Que Deus é esse? Por que não protegeu? Porque é o livre-arbítrio, mas também existiam coisas de outra vida, acertos de outra vida, tá? Acontecimentos que ocorreram em outra encarnação, que geraram uma tensão muito grande entre as partes, né? E essas partes vão se encontrar para zerar aquilo. A ideia é zerar, né? É a oportunidade. É a oportunidade que você tem. Senão não tem evolução. Senão não tem evolução e você vai ficar com aquele ódio, aquela coisa te corroendo. Então chega uma hora que você precisa perdoar, né? Ou precisa esquecer aquilo lá, ou fazer um acerto. Aonde que acontece muito esse tipo de coisa? Dentro das famílias. A família. Dentro dessa visão nossa, todo mundo que se encarna dentro da família não significa que todo mundo ali é bonzinho. Não! É bom, eu estou falando de um modo muito simples, né, popular. Muitas vezes ali, na maioria das vezes, é o inimigo que está reencarnando dentro da família. Por quê? Para poder acertar, ajustar as coisas. E muitas vezes os pais e a mãe, às vezes, vêm para amparar, né, para dar uma nova oportunidade. Isso tudo é planejado antes da encarnação, tá certo? Só que muita gente vacila, escorrega. E aí acontece os casos da Nardone, né, e outros, da outra, não? Da Cristóvão, que acontece essas bobas. Por quê? Por que acontece? Porque o espírito se encarna, ele sabe das coisas, ele sabe que ele vai nascer numa família onde já tem um atrito, mas ele sabe que já está tudo combinado para que seja acertado, vai ter oportunidade, vai receber o amor quando é pequenininho, vai ter carinho, vai ter atenção, vai ter um monte de coisas para tentar amenizar aquele ódio, porque a pessoa fica com ódio. E o ódio, ele perdura. Milhares, centenas de anos. Eu costumo, no último curso, acho que eu comentei, falar sobre o campo estrutural, né? Eu não vou entrar aqui nesse curso, mas vou falar, mas muito rápido. Que tem energias que a gente traz de muitas encarnações antigas. E tem espíritos que ainda estão lá no mundo espiritual, que são inimigos nossos. Como tem também espíritos que já reencarnaram aqui, que são inimigos de outras encarnações. E alguns dentro da própria família. Então acontece. Não significa que toda a família vai ter lá dentro pessoas com problema para gerar o atrito. Não. Mas os casos que tem, que a gente fala, pô, não consigo entender, o cara tem tudo, né? Bom, pai, dinheiro, família. Usando a expressão popular, só pisa na bola, só faz besteira. Por quê? Porque é uma questão que vem vindo. Que provoca, né? Agora, não é Deus. Aí que a gente entenda, não é Deus que cria esses momentos, tem essas coisas, não é. É o próprio ser humano, né?
Eu sempre costumo falar aqui para as pessoas, né? É o livre-arbítrio. Tem dois tipos de sentimentos que ligam muito as pessoas. Que ligam o amor e o ódio. O amor e o ódio. O amor, você não para de pensar na pessoa, você só quer encontrar ela, né? Está apaixonado, é o amor, é o amor. O ódio também. Eu não vejo a hora de acertar as contas, eu não aguento mais aquele cara, eu vou processar aquele cara, só encontrar ele eu dou uma surra. Você fica conectado com a pessoa o tempo inteiro. A gente explica isso, tem um curso que a gente estuda aqui, que eu passo para os filhos. Nós criamos laços, que é essa energia de ódio, né? Como os outros têm com a gente, né? Então, o que você tem que aprender? A cortar isso. Porque se você não cortar, você tem que interromper essa ligação. Isso é difícil. Eu falo para os filhos, a gente faz os cursos. Tem que aprender a cortar isso. Porque essa energia é tão ruim que ela vai afetar a tua saúde. Essa energia vai prejudicar a tua saúde, a tua vida, teus relacionamentos, porque você está vinculado. E aquela energia está vindo, negativa, vem vindo. Então tem que aprender a cortar. É difícil? É. Mas é possível. É possível. Tá? Então, isso é uma questão importante. E a reencarnação, então, uma das características dela, que a gente usa o conceito, é exatamente para justificar esses casos mais extremistas, né? Uma criança que nasce com problemas, esses casos que você não encontra explicação, fala, poxa, como é que pode, né? Foi lá, matou o pai, matou a mãe, tinha tudo, né? Ou a mulher que esquartejou tudo o marido lá também, a outra também, não era casal, estava casado. Mas tem muitos casos, muitos, é que esses casos são públicos, né? Conhecidos, saiu na imprensa, tudo, né? Como outros tipos de situações que encontram, né? O que faz uma pessoa ficar aí na rua, caída ali, ó, mendigando, né? O que faz aquilo ali, né? Por quê? Por que o cara está ali daquele jeito? Olha, é incrível, eu tenho um relato do centro de onde eu vim, né? Assim, 40 anos atrás lá, eles tinham muita estrutura, eles têm um asilo. Tem creche, tem asilo, uma série de coisas. E tem um caso interessante lá que eles falavam, eles têm um asilo, uma série de idosos e tal, e tinha um lá que vivia para a rua, assim, caído. Então, o pessoal da casa, né, quer ajudar, você sempre quer ajudar, né? Eu até falo para os filhos, para ajudar precisa saber. Não é assim, né? Até caridade você precisa saber, senão não dá certo. Você faz besteira, por uma série de fatores, que eu não vou nem desenvolver. Mas eles citar esse exemplo. O senhor lá caído, jogado, eles iam lá, pegavam, vamos te levar lá para o nosso asilo, lá, para levar. Tem chuveiro, tem a tua cama, teu quarto, tem médico, tem comida. Levava o cara para lá. Cuidava, tal, dava oportunidade, ele fugia. Aí, encontrava o cara caído de novo na rua, bêbado, né? O alcoolismo também, mas tudo bem. Estava lá, caído. Iam lá, pegavam o cara, não pode, vamos lá, corta cabelo, faz barba, põe roupa, dá banho, comida, leva lá. Olha, não deixa ele sair, segura ele firme aí dentro, pulava o muro. É alguma coisa que traz de outra encarnação. O que aconteceu para encerrar essa história? Encontraram ele na rodoviária morto. Desencarnou. Quer dizer, a oportunidade ele teve, várias. Mas era alguma coisa que fazia com que ele fosse levado para ficar aí. É difícil tirar uma pessoa da rua desse jeito, é muito complicado. Você quer ajudar, né? Parece que é fácil, vai lá, vou te dar roupa, banho. Não adianta, cara. A pessoa volta e fica. Complicado. Que eles acreditam que tem pessoas que pedem que são super evoluídas e que pedem para ter uma reencarnação assim, para ter um conhecimento. Isso. Exato. Existem as duas versões, eu já vi essa. Na realidade, o exemplo foi para ilustrar que essas situações têm a ver com a reencarnação também. Não tem a ver com a injustiça de Deus. Não é porque Deus é injusto que está cheio de mendigo ali, não.
É importante a gente refletir nesse sentido. Agora, tem esse lado, que fala que são pessoas que optaram por aquilo e tal, e tem aquela outra opção daquela pessoa, por exemplo, que foi muito rica e fez um monte de bobagem. Então eu falo, não, eu quero nascer sem nada e quero viver lá, caído lá no ramo. Como lá na Índia tem aqueles gurus, aqueles caras lá que abrem mão de tudo, nem roupa, se enrola lá e ficam lá, bem mendigando. Assim. Mas é fruto de outras encarnações, tá? Aí, porque quem não tem essa visão reencarnacionista, fala, pô, Deus é injusto, né? Deus é injusto. Mas não é isso. É que vem de outras encarnações, tá certo? Isso não significa que você vai largar a mão, né? Não é isso, mas a gente tem que entender o que está ocorrendo. Tá? Que está vivendo as suas experiências. Quando chega o momento da morte, lá do desencarne, o corpo vira pó. Porque o corpo é matéria, é energia, né? E não tem mais ação, que a gente vai ver a semana que vem, ó, até pus aqui, ó, não vou entrar no assunto, estrutura da matéria. Existem forças, campos aqui que organizam a matéria. E é um espírito que comanda esse corpo. Então, quando ele se afasta do espírito, é rompido os cordões, lá, a matéria vai virar pó. E o espírito vai embora com o corpo espiritual dele. Entendeu? Eu não entendi bem o conjunto da tua pergunta, mas quando você falou que tinha um corpo vivendo rico e tinha um espírito, eu não entendi bem. Não, o espírito, quando ele vem, cumpre a sua missão... Ele vem com ele encarna, é uma pessoa, viveu, está aqui. Aquela pessoa desencarnou, é todo de bom aquela pessoa. Sim. E tem aquele que fez coisa errada, ou que se mata, ou isso. Outra, aquele espírito, ele vai aguardar uma nova reencarnação. Ah, você diz o espírito ruim, você está falando? Ou o espírito bom? O espírito. Ah, qualquer um dos dois, tanto o bom quanto o ruim. Ah, entendi. Entendi. É o seguinte, ó, ele vai... Por um tempo ele vai ficar esperando. Ah, entendi o que você está falando do tempo da reencarnação, né? A questão, eu vou falar sobre isso quando eu falar do processo evolutivo, quando o espírito chega quando a mônada chega nessa fase de espírito, ela vai reencarnando, tá? Chega um momento que você não reencarna mais. Você fala, o cara foi bom, foi tudo, de repente é a última encarnação dele, pode acontecer. Ele sendo bom. Ele chega num ponto que ele não precisa mais reencarnar, ele vai trabalhar na espiritualidade, até aqui perto mesmo, orientando e cuidando. Agora, se ele foi um cara ruim, um espírito negativo, ele vai reencarnar de novo. Agora, esse tempo demora, varia, dependendo da natureza de cada um. Porque, por exemplo, tem espírito encarnado aqui, que de repente desencarnou há 10 anos atrás, e reencarnou de novo, nasceu agora. Mas tem espírito que demorou 100 anos para reencarnar. E tem espírito lá que está vivendo do outro lado, lá uns caras mais trevosos, que já faz 200, 300 anos que estão lá. Cara ainda muito apegadão, muito negativo, trevosão. Ele está vivendo, sei lá, na Idade Média. Mais anos, ainda tem uns caras assim lá. Entendeu? Que estão assim nisso, que estão lá. Tem alguns que se sentem poderosos, que querem comandar o planeta, trevosos, que estão lá, não querem reencarnar lá. Isso acontece também. Então, esse tempo varia, tá? Não sei te dar, não existe uma regra para falar, demora 5 anos, 1 ano, 10 anos, 100 anos. Tem pessoa que reencarna rápido, tem outras que demoram mais, tá? Naturalmente que o esclarecimento ajuda. A pessoa, quando tem esclarecimento, ela quer reencarnar para crescer, se desenvolver. Tá? Aqueles mais rebeldes, não. Desencarna, ele vai para onde? Para a turminha dele. Vai lá para a turminha dele. Ele volta para a origem. Então, encontra os amiguinhos dele lá. Os amiguinhos que eram o quê? Só tranqueira, né? Sim, é que eu vou falar depois disso daí, da estrutura da matéria semana que vem. Semana que vem eu vou entrar nessa parte da estrutura da matéria, que é uma parte já que começa a pegar bem aqui a doutrina. A gente vai entender o que é a matéria, o que é espírito, como é que liga o espírito com a matéria. Quer dizer, vamos dar uma visão geral. E vamos falar dos 7 reinos, que é a base da doutrina, e depois, em cima dos 7 reinos, a gente vai mostrar o espírito evoluindo. Tá bom?